Olá, meu nome é João Paulo Garcia Peixoto, sou da turma FLC 9165. Meu tutor externo é Francisco Roberto Lima de Alencar e essa é a minha socialização da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3. Iniciemos aqui pela apresentação. Acadêmico, né? João Paulo Garcia Peixoto, disciplina Estágio Curricular Obrigatório 3. A área de concentração escolhida foi ensino-aprendizagem com informática. Né? O tema foi o impacto da utilização dos softwares livres para o ensino-aprendizagem com a informática. Justificativa. O mundo digital mudou a forma como vivemos, trabalhamos e principalmente como aprendemos. O crescente aumento do uso da tecnologia na educação oferece oportunidades sem precedentes para auxiliar os métodos de ensino e promover experiências eficazes e produtivas. Portanto, existem vários motivos importantes para escolher a área de concentração ensino-aprendizagem com informática para o meu projeto de estágio. A escolha dessa área de estudo está alinhada com o nosso compromisso pessoal e com abordagens inclusivas e participativas para a educação. Objetivos. Explorar com a introdução do software livre na educação pode melhorar os métodos de ensino, incentivar o envolvimento e a compreensão de professores e alunos. E pesquisar sobre como o software gratuito e de código aberto ou livre pode facilitar a colaboração entre professores, alunos e comunidades, incentivando a inovação e o compartilhamento de conhecimento. Nosso interesse específico reside em entender como a adoção de softwares livres impacta a qualidade do ensino e a experiência de aprendizagem dos alunos. Estabeleci alguns limites para essa pesquisa que são eles: métodos educacionais. Explorar a integração do software livre em estratégias de ensino que promovam o envolvimento dos alunos, a compreensão de conceitos e o desenvolvimento de habilidades essenciais. Acesso e inclusão. Analisar como o software livre pode ser usado para melhorar o acesso e garantir que todos os alunos, independentemente da capacidade e dos recursos, tenham pleno acesso às informações e à educação. Custo e sustentabilidade. Avaliar os resultados financeiros da implementação do software livre em comparação com abordagens comerciais, independentemente dos custos iniciais e dos benefícios sustentáveis de longo prazo do ambiente de aprendizagem. Interação com a comunidade. Saber como o software de código aberto apoia a colaboração entre professores, alunos e a comunidade em geral, incentivando a criação e o compartilhamento de recursos adicionais. Fundamentação teórica. A inclusão de software livre no contexto da educação é fundamental para transformar os processos de ensino e aprendizagem em linha com os princípios fundamentais da GLP-GNU, colaboração e liberdade de conhecimento. A introdução do software livre em ambientes educacionais é uma resposta inovadora aos desafios atuais que atendem aos princípios fundamentais de acesso aberto e colaboração. A flexibilidade inerente a essas ferramentas permite que os educadores adaptem os métodos de aprendizagem de forma mais dinâmica, permitindo-lhes personalizar de forma mais eficaz o processo de aprendizagem. A natureza colaborativa das ferramentas educacionais criadas com software livre promove a colaboração entre alunos e professores, incentivando a criação e partilha de recursos educativos. Essa abordagem não apenas facilita a transmissão de conhecimento, mas também estimula a construção de competências como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração, habilidades essenciais para a preparação dos alunos para os desafios futuros. Então, assim, o software livre ele é bem versátil. Como ele está ali sobre uma licença livre, né, você pode modificar, pode estudar o código, melhorar, né, e distribuir livremente, né, esses softwares. E isso, às vezes, até causa um impacto maior, porque várias entidades, né, escolas, governos, inclusive aqui no nosso estado, o governo ele é 100%, ele já migrou 100%, né, para o software livre.
E isso ajuda bastante porque você consegue criar uma cadeia, uma comunidade, né, para poder utilizar o software livre em larga escala e sempre melhorá-lo, né, de acordo com as necessidades de todos, né? Voltando para o slide, a área de estudos escolhida foi como o software livre impacta a educação dentro do ambiente escolar. Os principais autores consultados foram Raymond e Stallman. A ideia central mais relevante de ambos é a integração do software livre nos ambientes escolares para uma melhor eficiência do ensino. Metodologia. A concepção desse trabalho consistiu em observar os aspectos dos cotidianos consistiu em observar o aspecto, está errado aqui que eu coloquei, do cotidiano da escola onde foi realizada o estágio, dos alunos que nela estudam e o professor regente que nela ensina e, juntamente com o professor regente, criar planos de aula e, após realizar regências, seguindo o conteúdo programático da sala. Sobre as aulas ministradas pelo professor regente, foi observado e tomado nota sobre vários aspectos, como atenção, participação, assiduidade, entre outros. Durante a regência, tivemos como assunto o Linux educacional, que inclusive a minha regência foi em laboratório de informática, né, em uma escola do estado. E o Linux educacional ele já se encontrava instalado em todos os computadores, certo? Também tivemos o LibreOffice, né, que engloba todos os seus respectivos aplicativos, né, do Libre, que é o Writer, o Calc, o Impress e o Firefox. Tá? Fizemos uma abordagem prática e interativa para facilitar o aprendizado dos alunos, pois o objetivo é proporcionar a compreensão sólida dessas ferramentas essenciais para promover o seu uso eficiente no laboratório de informática. Esse estágio foi desenvolvido de forma colaborativa com o professor regente através de inúmeras pesquisas. Foram realizadas atividades de observação, entrevista e regência em salas de aula e no laboratório de informática também. Inclusive, também entrevistei alguns outros professores, né, que eles não chegam a dar aula de informática, porém as suas turmas sempre vão, né, para o laboratório, certo? Foi pesquisado basicamente os materiais oficiais disponibilizados em sites oficiais dos softwares utilizados e em livros digitais que foram distribuídos livremente, né, são distribuídos livremente na internet. Usei basicamente os manuais de cada aplicativo, né, de cada programa, e você encontra facilmente na internet, no site oficial de cada um. Observação. Só uma pequena observação sobre a instituição concedente. Tá? A instituição concedente do estágio 3 é intitulada Escola de Ensino Médio Branca Carneiro de Mendonça. É a escola de ensino médio mais antiga do município de Caucaia, no estado do Ceará. O prédio onde ela está situada está em ótimo estado de conservação e tem traços ainda do período colonial. Ela é de propriedade do governo do estado, é bem estruturado e distribuído. Ao adentrar as dependências do colégio, foi possível observar e tomar nota de tudo que diz respeito à infraestrutura. O diretor da instituição me acompanhou em uma breve visita às instalações do colégio e fez questão de responder a todos os meus questionamentos a respeito das instalações. Com relação à organização e à caracterização do corpo docente, a secretária escolar foi solícita e me passou todos os dados pertinentes. Já sobre o projeto político-pedagógico, os coordenadores se prontificaram a passar as informações necessárias. Próximo slide. Planos de aula. Como eu havia falado anteriormente, a gente fez os 5 planos de aula baseados em cima do software livre. Inclusive, esse software já estava instalado, né, no laboratório de informática. E a única coisa que eu fiz mesmo foi atualizar todos os computadores, né, e todos os aplicativos, porque no estado, né, o professor regente ele não tem especialização em nada relacionado ao software livre. Ele dá aula de software livre, porém ele não tem especialização
e não conhece a parte estrutural do sistema operacional nem dos aplicativos. Então, eu já tenho uma vivência já aí de mais de quase 20 anos, né, de software livre, que eu sou usuário de software livre no dia a dia. Então eu pude, de maneira bem básica, conseguir atualizar todos os computadores e resolver os problemas básicos dos computadores que tinham, né, no caso do sistema operacional. E atualizei todos os computadores e também todos os softwares, né, que neles continham. E fiz isso, além de ajudar o colégio, né, fiz isso também para poder fazer a minha regência de forma plena, né. Então, os meus planos de aula foi, primeiro, Linux educacional, plano de aula 1. E a intenção foi fazer, né, os alunos compreender os fundamentos do sistema operacional Linux educacional, explorar a interface e as principais características do Linux educacional. Desenvolver habilidades básicas de navegação e operação no ambiente Linux. Plano de aula 2. LibreOffice Writer. Os conceitos foram apresentar as principais funcionalidades do editor de textos de código aberto, o Writer, para que ao final desta, os alunos sejam capazes de usar as funções básicas do aplicativo para criar, editar e formatar documentos de texto. Plano de aula 3. LibreOffice Calc. E a ideia foi introduzir os alunos ao aplicativo de planilhas Calc do LibreOffice, capacitando-os a criar, editar e analisar planilhas de forma eficiente. O plano de aula 4 foi sobre o LibreOffice Impress, né? E a ideia foi introduzir os alunos ao aplicativo Impress, capacitando-os a criar apresentações eficazes. Inclusive, agora nesse momento estou usando o Impress para fazer essa apresentação. Plano de aula 5, Mozilla Firefox. E a ideia foi introduzir aos alunos o uso eficiente do navegador Firefox, compreendendo suas principais características, funções e configurações. E esse pacote LibreOffice, né, ele é uma alternativa, né, ao pacote Office da Microsoft, né? E ele contém tudo o que o Microsoft Office tem. Óbvio, com diferenças relacionadas à interface gráfica, mas as ferramentas são as mesmas. O que muda mesmo é só a maneira de se chegar até elas, né? Alguns atalhos e localização, né, dos atalhos para tais ferramentas é o que muda, certo? Mas no mais, o LibreOffice é totalmente completo e é capaz de substituir o Microsoft Office, né? Próximo. Vivência do estágio. Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade enriquecedora de participar ativamente na formação docente, desenvolvendo habilidades práticas por meio de observações, entrevistas e regências. Essa experiência foi fundamental para o meu crescimento profissional e aprimoramento como futuro educador. Durante os primeiros dias, dediquei-me à observação atenta das dinâmicas em sala de aula, focando em diferentes níveis de ensino. Pude absorver estratégias pedagógicas variadas e compreender as necessidades específicas dos alunos. A observação foi crucial para entender a diversidade nas salas de aula e adaptar a minha abordagem. Realizei entrevista com alguns educadores experientes buscando dicas das melhores práticas no ambiente escolar. À medida que o estágio progredia, assumi regências progressivas, aplicando o conhecimento adquirido. Inicialmente, corregenciei com o professor regente, posteriormente conduzi as aulas de forma independente. A interação mais próxima com os alunos facilitou o estabelecimento de vínculos mais sólidos, refletindo positivamente na dinâmica da sala de aula. Os índices de participação aumentaram e a avaliação dos alunos indicou uma boa compreensão dos conteúdos abordados. Próximo slide. Essas são as referências que eu usei, tá? No trabalho e também em toda a vivência, né? do estágio, tá? Que foi Raymond e Stallman. Tá? E aqui vai ter o link da apresentação dessa apresentação, né? Que vai ser via YouTube, tá?
e a gente vai postar, e quando o professor pegar para poder fazer a avaliação, o link vai estar, é só entrar e assistir. Eu agradeço prontamente e tudo de bom.